A vitória sobre o Cuiabá permitiu ao técnico Renato e aos jogadores do Grêmio sonharem. E eles são claros quanto à ideia deste sonho. Seguir o Botafogo é o objetivo, mas com a mão na consciência. Nós vamos falar sobre o clima do vestiário. O Grêmio que inicia um folgão, mas com responsabilidade. E alguns assuntos dos bastidores que são importantes, como a situação de Bitelo. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla, KTO.com, onde a diversão acontece. Passa na KTO se tiver mais de 18 anos. Te registra lá usando o nosso cupom A Dupla. Você ganha 20% em cima do primeiro depósito e deixa as partidas muito mais interessantes. KTO.com, onde a diversão acontece. KTO que me permite falar sobre o clima do vestiário depois da vitória sobre o Cuiabá pelo placar de 2-0, onde o Grêmio se deu a liberdade de sonhar, o Grêmio se permitiu falar um pouco mais sobre buscar o Botafogo. Achei isso muito interessante, fugindo até um pouco do tom recente, onde o objetivo Libertadores estava muito claro, muito bem colocado publicamente. O Renato, ele abertamente falou sobre tentar, pelo menos tentar buscar o Botafogo. Um discurso que o Renato até já deu em outros momentos, mas agora de uma maneira um pouco mais clara. O treinador, ele até comentou, que o Botafogo estava muito acima do normal, daquilo que é habitual dentro de uma competição de pontos corridos. O Botafogo não tinha perdido em casa, o Botafogo estava com uma campanha de 81%, uma campanha maravilhosa, histórica, mas tropeçou para o Flamengo. E para o Renato, todo o time vive um mau momento, ou um não tão bom momento, como o técnico colocou. E essa fase de oscilação pode permitir que outras equipes entrem numa rota de disputa do título de fato. É verdade que o Grêmio está a 12 pontos de diferença do Botafogo, mas tem um jogo a menos, tem esse jogo contra o Corinthians. Se vencer o Corinthians, e não é fácil, fora de casa, fica a 9 pontos. E aí, cara, tem um confronto direto, fora de casa também, que o Tricolor precisaria vencer para ficar a 6. E é aquela história, vai depender da fase do Botafogo e da capacidade, de reação do time carioca. Porque se eles estão aí tentando entrar numa má crise, numa má situação, o Grêmio pode se aproveitar. Os jogadores também comentaram sobre o assunto depois do confronto na saída de campo. O objetivo, evidentemente, é a Libertadores da América, mas para quem quer disputar a Libertadores, olhar para o líder não é uma má ideia. Perseguir o líder não é ruim. O objetivo passa a ser esse neste momento. Tentar tirar a diferença, mas deixando claro a todos que a meta é a Libertadores 2024. Depois do confronto, um clima escolar. Sabe aquele período pré-férias, aquele último dia de aula? Quem caminhava pelo entorno ali do vestiário do Grêmio, pelos bastidores da arena, escutava música alta, risada, um clima de descontração, pessoal com pressa para ir embora, tanto que nem teve zona mista, aquela passagem tradicional dos atletas depois do confronto ali pela área de imprensa para deixarem o estádio. Todo mundo saiu por uma porta lateral, a maioria pelo menos, O Soares eu vi até que passou na zona mista, mas esse nunca fala. Por quê? Porque tá todo mundo querendo curtir a folga, todo mundo querendo curtir o domingo. O jogo foi de manhã cedo, ninguém falou. O próprio Renato deu uma entrevista coletiva muito curta, porque ele tinha voo marcado para o Rio de Janeiro, onde já está, para curtir a família, para ficar com a galera. Então existia, esse lado um pouco diferente do jogo. A vitória dá aquela distensionada, que é natural, a comemoração ela foi grande, mas tinha essa coisinha aí de, estamos indo para um feriadão, que não existe, é só folga dentro do Grêmio, mas é uma folga longa, uma folga até o final da semana, então tudo ficou muito mais leve, muito mais rápido e diferente lá na Arena Tricolor. Depois do jogo, depois da vitória, o Renato, nesta entrevista que deu, fez questão de falar sobre dois jogadores quando questionado. O primeiro deles, o goleiro Kaique, que teve uma boa atuação, é um goleiro que ele chama a atenção pela estatura, pelo tamanho, mas o Renato, assim como em outros momentos, falou sobre a necessidade de sequência, de calma, da admiração que ele tem pelo trabalho do Kaique, que é um goleiro que foi buscado no último dia da janela, Existe uma preocupação, porque o Kaique ele está sendo testado agora
num nível superior, é uma Série A de Campeonato Brasileiro, então a cautela ela se faz necessária, mas ele foi bem no jogo contra o Cuiabá. Um outro jogador valorizado, Luan, tecnicamente precisa ainda, né, se recuperar, se afirmar, na verdade. Ele entrou muito bem contra o Cuiabá, mas o Renato vê uma necessidade de afirmação. O Renato voltou a falar que o Grêmio ganhou um jogador com o Luan, que inicialmente o objetivo era recuperar o homem, a pessoa, mas que agora o Grêmio já vê um jogador de futebol ali, um potencial dentro do elenco de atletas, e isso já satisfaz. E com o tempo o Luan receberá mais espaços, já que ele tem trabalhado e tem se esforçado, né, por estes minutos dentro de campo. Para a gente falar sobre algumas questões que antecederam o jogo do Grêmio, o Bitelo não ficou à disposição, né? O Bitelo nem no banco ficou, porque ele teve uma conversa com o Renato, relatando dores, e o Bitelo viajaria à tarde, na tarde do domingo, para se juntar à seleção brasileira olímpica, assim como o Gabriel Grando. O Bitelo relatou essas dores, para não desgastar ainda mais o atleta, para não prejudicar esta convocação do Bitelo, ele foi liberado, cortado da lista de relacionados. O Grêmio quer muito o Bitelo na seleção olímpica pela valorização, pela possibilidade do Bitelo se colocar na vitrine, se valorizar ainda mais, já que o objetivo do Grêmio é lucrar com o Bitelo num futuro próximo, é o principal ativo ainda do tricolor, então por isso que o Bitelo não ficou à disposição. Ele, Bitelo e Gabriel Grando já se juntaram à seleção brasileira olímpica para este desafio na data FIFA. Sobre a folga, tá? Os jogadores estão oficialmente liberados. O Grêmio só volta aos trabalhos na próxima sexta-feira, ou seja, é um folgão de 4 dias para o grupo de jogadores, mas quem quiser trabalhar, o CT estará à disposição. O Grêmio vai manter a estrutura de trabalho para os atletas que permanecerem em Porto Alegre e, porventura, desejarem ter uma atividade física, se manterem, se adaptarem ou se esforçarem um pouco mais. Esta folga não é para todo o grupo, tá? Porque, por exemplo, os jogadores que estão no departamento médico ou na fisioterapia ainda vão treinar. São aguardados a partir da terça-feira no CT o Pedro Jeromel, o Jonathan Robert e o Lucas Bessosi. Esses atletas que ainda requerem cuidados físicos ou médicos vão fazer trabalhos específicos. A preparação física do Grêmio também planejou uma cartilha de treinamentos para os atletas que quiserem treinar, nem que seja em casa. Então, pelo menos uma espécie de cuidado que foi colocado de maneira pública para que os jogadores não apenas curtam, né, como se fossem férias, afinal de contas é só uma folga no calendário. A partir da sexta-feira, o Grêmio retoma as atividades. Não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações. Na tela aparece o vídeo da avaliação do jogo lá direto da Arena, vitória sobre o Cuiabá. Recomendo você dar uma assistida. A gente se vê. Tchau, tchau.